igreja é igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Tá? Que bom ver a igreja cheia, que bom poder adorar, louvar o nome do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Semana passada, eu com a Ada, nós estivemos ministrando em São Paulo, na igreja videira do pastor Sérgio, da pastora Jane, no encerramento de um congresso, de mover do Espírito Santo. Foi bênção de Deus, foi um momento muito bom para a gente. Também foi um derramar, um fluir da presença de Deus naquela igreja. E glórias e graças a Deus por isso. E essa semana eu participei de uma reunião corporativa. Aconteceu um fato interessante que eu acho que também acontece com vocês, né? Numa reunião com algumas pessoas da alta direção de uma empresa, peão de serviço é peão de serviço, né? O Lindomar que gosta disso, né, de contar a história do trabalho, né? Não importa se a pessoa trabalha lá no chão da fábrica ou se é diretor de uma empresa, né? Juntou, o pessoal aproveita para tirar sarro, né, da cara um do outro, né? E eu participando dessa reunião, né, eles colocaram um vídeo, né, de um comediante que faz paródia de um pastor. Eu não sei se vocês já viram vídeos assim. É um vídeo até assim bem engraçado, né? É um comediante, né? Então ele distorce a palavra de Deus, né, e tal, mas assim, a nível mesmo de comédia, é até engraçado o vídeo, né? E aí eles colocaram, né, esse vídeo e tal, né, e falaram assim, esse aqui é o Eduardo, né? Já aconteceu isso com você, no seu trabalho, né? Do pessoal ficar zombando da sua fé e tal? Já aconteceu, acho que com todo mundo aqui, né? E eu fiquei meio irado, meio bravo com aquilo, né? E assim como você, né, dá vontade de responder. Não dá, pastor Giovanni? Não sei se já aconteceu contigo, mas dá vontade de responder. Eu fiquei pensando, até me lembrei daquele episódio bíblico, relato bíblico, né, que os jovens estavam zombando de um profeta, se não me engano, Eliseu, porque ele era careca, né? E aí ele ora, aí vem ursos, né, e devora. Eu fiquei pensando naquela cena e eu falei, Deus, podia acontecer isso aqui, né? Eu fiquei pensando, mas não falei nada, né? Fiquei quieto, seguimos em frente e tal, mas depois eu fiquei imaginando, né, aquela situação como um todo, né? E pensando a respeito do temor, né, porque eu também sei que muitos dali são desviados, né? Deu vontade de falar assim, você é desviado da Batista, você é da Assembleia de Deus, eu sei, estou sabendo, né? De falar alguma coisa, né, que gere um medo, um temor, mas eu não falei nada, fiquei pensando, e foi exatamente isso que me inspirou a falar a respeito de medo hoje, de temor. E esse é o tema da nossa ministração. E eu quero ler com vocês o Salmo de número 23, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Então, acesse aí, né, porque abrir a Bíblia hoje é a coisa mais rara que existe dentro da igreja, né? Então, acesse aí no seu celular, né, ou acompanhe conosco aqui no telão que vai ser projetado, o Salmo de número 23. Eu sei que muitos aqui, com certeza, consegue aí falar de cor esse salmo, de tão conhecido e de tão bonito que ele é. A palavra de Deus inteira, ela é linda, ela é maravilhosa, porém tem alguns textos que chamam a atenção, né, e que fica gravado na nossa mente e fica gravado também no nosso coração, né? Então eu fui para o Salmo 23 para ter paz no meu coração, para não falar coisa sem graça para aquele povo, né? Então diz assim a palavra de Deus. Carol, por favor, a partir do versículo de número 1. O Senhor é o meu e nada me faltará. É um texto, por um momento, você está com raiva também, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? A justiça é de Deus, que vontade de bater em alguém,
né? Surge isso no nosso coração. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Né? É um bom texto bíblico para você usar no momento que você está com raiva, não é? Refrigera minha alma, Senhor. Cuida dos meus sentimentos. Eu estou aqui. A alma é a fonte dos nossos sentimentos. E a raiva é um sentimento, não é? Então, no momento de raiva, refrigera minha alma, Senhor. Né? Joga aí um balde de água fria na minha alma, porque eu estou esquentado aqui. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Justiça, né? No momento em que a gente é confrontado e dá vontade, assim, de falar um monte de coisa, você pensa em justiça, né? A justiça de Deus, né? Vocês vão ver. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sempre quando eu leio esse versículo, eu me lembro da ministração do pastor Vilela, há muito tempo atrás. Não sei se vocês se lembram também, que ele pegou duas pessoas aqui, um era bondade e outro era misericórdia. Ele saía correndo, não vou fazer isso não fica olhando para mim não, que eu não vou fazer isso. Né? Mas ele saía correndo aqui no altar e a bondade e a misericórdia ia correndo atrás, né? Eu me lembro disso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, e este é um salmo de Davi. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá desta manhã tão maravilhosa. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco. E o Senhor fala da maneira que o Senhor quer. Mas o Senhor fala, ó Pai. E nós precisamos estar com o nosso coração, os ouvidos do nosso coração, sensíveis, ó Pai, abertos para aquilo que o Senhor está nos falando. Nós te agradecemos, ó Pai, porque entendemos que tudo aquilo que vai ser ministrado aqui é fruto de uma inspiração vinda do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a compartilhar, ó Pai, desta palavra, daquilo que o Senhor tem no seu coração para os nossos corações, para o coração da igreja. Nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. O medo, ele é uma condição, um estado que todo ser humano enfrenta. Né? A Adrian, ontem, aqui, com o fato da Chloe, né, ela teve uma torção do joelho. Né? Geralmente, quando isso acontece, geralmente torce e volta no lugar. Né? Na maioria dos casos, eu acho que é assim, porque entrei no Google para poder saber, né? Então, no caso dela, torceu e deslocou, né? Ficou deslocado e fica feio mesmo, né? Fica assim, meio deformado o joelho, a perna como um todo, né? Então, né, gera assim, uma aflição até mesmo de ver aquilo, né? E tem gente que tem medo desse tipo de coisa, né? Tem medo de sangue, de ver sangue. Alguém tem medo aqui de ver sangue? Não? Ninguém tem medo aqui? Não? Né? O Osmair, uma vez que frequentou a nossa igreja um bom tempo aqui, ele tem medo de sangue. Ele foi fazer um serviço uma vez em casa, né? Estava fazendo um acabamento lá, aí caiu uma madeira, bateu no nariz, acho que bateu aqui na testa ou no nariz, começou a sair sangue. Mas não muito sangue, mas quando ele colocou a mão e viu o sangue, começou a passar mal. Né? Porque tem gente que tem medo, né, desse tipo de coisa, de ver um acidente, não gosto nem de ver. Né? Tem gente que tem medo de chuva. Tem alguém que tem medo de chuva aqui? De trovoada, né? Tem medo de chuva. Eu me lembro quando dava um trovão, você não podia ficar com faca na mão, né? Está dentro de casa, menino, larga essa faca, está chovendo, vai dar trovão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas tem medo. Tem uns que têm medo de barata. De barata, né? E aqueles que não têm medo, né? Logo fica com medo quando a barata começa a voar dentro de casa.
não é? Ah, não tenho medo de barata. Bastou a barata levantar voo, está voando dentro de casa, aí todo mundo fica com medo. Mas existem diversos tipos de medo, e o medo ele é comum, né, a toda pessoa, todo ser humano. Tem gente que tem medo, por exemplo, né, de voar, né, de avião, tem medo. Né, acontece, e é algo muito, muito comum. Tem pessoas que têm assim, um grande medo, né, de perder uma pessoa que ama. Né, eu conversava essa semana com um rapaz que eu conheço há muito tempo, que a mãe dele está doente, assim, bem doente, já bem avançada de idade, mas era exatamente isso, que a minha leitura em relação àquilo que ele falava e como ele falava. Sabe, um medo muito, 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 muito grande de perder a mãe, né? E eu orei pela mãe dele, né? Porém, eu dei uma palavra a ele, eu disse assim, olha, você tem que se preparar. Ah, mas tem uma forma de se preparar para isso? Eu falo, tem sim uma forma de se preparar para isso. Tem que pedir a Deus, fortalecer o seu coração. Você tem que entender, né, que todos nós temos um período de vida que ninguém vai viver para sempre, né, e que é natural, né, os mais velhos morrerem antes dos mais novos e tal. E conversei bastante com ele, mas eu notei que tinha esse medo. Então, todos nós carregamos algum tipo de medo na nossa vida. Então, não existe nenhuma pessoa que fala assim, eu não tenho medo de nada, eu encaro tudo normalmente. Não é a realidade, tá? Todos nós sofremos de algum tipo de medo e necessário é que a gente encare essas realidades para que a vida siga em frente. Por que eu falei desse tipo de medo? Porque não é exatamente desse medo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. A Bíblia, quando fala de medo, você pode ler a Bíblia inteira. Quando ela ensina a respeito desse medo que assola a nossa alma, a vida das pessoas, ela categoriza o medo em apenas 2 tipos. O primeiro tipo de medo, a Bíblia diz que é o espírito de medo. O espírito de medo. E a Bíblia também, quando fala de medo, ela fala muito a respeito do temor. O temor é um tipo de medo, né? Temor ao Senhor, temor a Deus. O espírito de medo é algo ruim. Digam, ruim. Isso, é algo ruim. O espírito de medo que domina a vida das pessoas é algo ruim e nós não podemos alimentar. Isso tem que sair da nossa vida. Porém, o temor ao Senhor, que também é um tipo de medo, é algo que nós, ao contrário do espírito de medo, o temor ao Senhor é algo que nós temos que alimentar. Né? É algo bom para a nossa vida. Esse temor ao Senhor, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente qual é o significado. O espírito de medo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, fala a respeito disso, que Deus não nos deu o espírito de medo, em algumas traduções fala de covardia, o espírito de covardia, o espírito de medo. Então, se Deus não nos deu, isso não pode fazer parte da nossa vida. Esse espírito de medo que domina as pessoas, que impede. Eu estou falando de algo muito maior do que o medo de barata, gente. Tudo bem? Né? É o espírito de medo. Ou seja, é quando o medo domina a nossa alma por completo, de forma que a nossa vida ela é paralisada. E muitas pessoas sofrem, são dominadas pelo espírito de medo. Mas isso acontece só fora da igreja. Não, acontece dentro da igreja também. Quantas pessoas nós não vemos dentro da igreja, limitadas na sua vida, porque são dominadas por um espírito de medo. Eu não consigo me relacionar com outra pessoa. Por quê? Porque eu já fui muito ferido por essa pessoa. Eu já não consigo mais me relacionar, ter uma amizade,
ter uma comunhão, é algo que a gente tem falado tanto a respeito de comunhão, com outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu já fui tão amigo de uma pessoa aqui na igreja, essa pessoa me decepcionou, e hoje eu já não consigo mais me relacionar com essa pessoa. Ou seja, o espírito do medo domina a pessoa, e a vida começa a ficar o quê? Pela metade. Nunca uma pessoa vai conseguir ter uma vida plena se ela permitir que áreas da sua vida sejam dominadas pelo espírito de medo. Medo. Tem gente que tem a vida dominada por isso. Pessoas que não conseguem ter uma boa vida financeira, uma boa administração financeira, porque um momento da vida passou muita fome. Uma pessoa que passa muita fome na sua vida, ela pode cair em 2 erros que são normais de se cair. Né? A pessoa que passa muita fome na vida, quando ela consegue uma condição melhor na sua vida, ela fica esbanjando. É um dos erros. E o outro erro é o quê? Uma pessoa que passa muita fome na vida, por ter medo de voltar àquela realidade, ela não consegue viver coerente, ter uma vida coerente com aquilo que ela ganha. São duas condições, geralmente, que a pessoa ela entra. Ela perde essa noção da realidade. Por quê? Porque é o espírito do medo dominando aquela pessoa. Pessoas que são feridas com líderes religiosos. Tinha uma pessoa aqui dentro da igreja, acabou saindo da igreja, e uma vez em uma conversa com essa pessoa, ela disse exatamente isso. Eu tenho uma restrição, uma limitação com o pastor. E eu perguntei, mas por quê? Porque por causa disso, daquilo outro. O pastor lá falou isso, fez aquilo, me expôs e tudo mais e tal. Ou seja, tinha uma restrição. E não conseguia mais acreditar, né, ou deixar ser liderado por um pastor. Tinha uma dificuldade. Por quê? Porque o espírito do medo dominava aquela pessoa. Os relacionamentos dentro dos lares, também, em muitos casos, acontece isso. Nós ensinamos aqui no altar da igreja, nós ensinamos em encontro de casais, um monte de coisa a respeito de relacionamento, não é? Você não tem aprendido bastante coisa? Todos nós temos aprendido bastante coisa, mas tem pessoas que têm dificuldade de colocar em prática. Por quê? Por causa do medo. Eu vou fazer isso, e aí a pessoa vai voltar a me humilhar, eu vou fazer isso, aí a pessoa vai entender que eu sou totalmente dependente dela e tal. São coisas que vão surgindo na nossa mente, no nosso coração, que vai dominando a nossa vida. E é o espírito do medo. E o espírito do medo não pode ser alimentado. Pelo contrário, ele tem que ser repreendido. Amém? Repreendido. Porque se não for dessa forma, você nunca vai chegar ao ponto ou no lugar que Deus quer que você chegue. E Deus quer te levar a ter experiências boas, de ter uma vida alegre, uma vida feliz. Pessoas que são dominadas pelo espírito de medo não vão conseguir chegar lá. Então há uma necessidade de ter uma libertação em relação a isso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 18, fala a respeito do perfeito amor. Do quê? Do perfeito amor. Diz que o perfeito amor é a cura para o medo. E por que ter esse perfeito na frente do amor? Porque é o amor que vem de Deus. Eu quero dizer a você aqui nesta manhã, que você grave no seu coração. Quer vencer esse espírito de medo que domina a sua vida e que você reconhece, que impede de você caminhar, de você tomar as decisões corretas, creia no derramar do amor de Deus sobre a sua vida. Só existe uma cura para esse espírito de medo que domina a nossa vida. É nós crermos no amor de Deus que é derramado em nós e que é derramado através de nós. Amém? Amém?
Você crê de todo o seu coração nessa palavra? Você crê que se você compreender que o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas constantemente e que esse amor de Deus, ele é perfeito, se você crer e crer de todo o seu coração, né? A Adra deu um testemunho aqui e às vezes, né, as coisas de Deus são meio loucas assim, viu, gente? Eu estou falando isso, não é da minha cabeça, não. O próprio apóstolo Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios. Né? Como pode, né, às vezes, um acidente com um adolescente, né, gerar um mover de Deus diante de uma situação? Como pode? É uma coisa que, às vezes, a gente não compreende muito bem. Porém, em todas as coisas, nós vemos o derramar do Espírito Santo de Deus, o derramar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Né? A Andiara ficou internada na UTI, entubada, grávida, uma situação extremamente complicada, mas que até mesmo diante dessa situação, nós enxergamos o quê? O derramar do amor de Deus, porque esse testemunho gerou fé, e fé no coração de muitas pessoas. Então, em tudo nós podemos enxergar o derramar de Deus. Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, nos dá uma direção que ela é simples de compreender, mas é difícil de se viver. O versículo, depois você lê, ele nos dá uma chamada, uma direção. Ele diz assim: não te assombres. Eu quero pegar só esse corte desse versículo, depois você lê, você vai compreender o texto. Não te assombres. Eu quero dizer, nessa manhã tão maravilhosa aqui de Santa Ceia, para você que tem sido dominado, estava sendo dominado pelo espírito do medo, eu quero dizer para você: não te assombres, não te assuste, não tenha medo diante das coisas que a vida lhe apresenta. Amém? Você é um homem e uma mulher de Deus, e a vida vai lhe apresentar coisas que, se você não tiver um olhar espiritual, você vai ficar assustado. A vida vai lhe apresentar, preste atenção no que eu estou dizendo, para que você não seja dominado pelo espírito do medo. A vida, de vez em quando, nos apresenta situações, fatos, que podem, se nós não olharmos isso com os olhos espirituais, nós podemos ficar assustados, assombrados diante daquilo e ter a nossa vida, o quê? Paralisada. Quer um exemplo claro? Foi as eleições. Muitos cristãos, crentes, estão voltando à realidade da fé divina. Entenderam fé divina, né? Agora, neste momento. Porque quando houve um revés nas eleições, o que acontece? A situação gerou o quê? Um assombro, um medo. E as pessoas, muitos ficaram paralisados diante daquilo. Agora, quando nós compreendemos que Deus está no controle de tudo, gente, nós não nos assustamos, não. Nós nos preparamos, sim. Porém, o que a vida vai apresentar a um homem ou uma mulher de Deus, nada mais é do que isso. E eu quero dizer algo, isso não é uma profecia vinda da minha cabeça. É a própria palavra de Deus que diz que, nos finais dos tempos, coisas desse tipo iam acontecer no ciclo das dores de parto de uma mulher, como o ciclo das dores de parto de uma mulher. Serão coisas que vão acontecendo em espaço de tempo mais curto, que se a gente não guardar o nosso coração, não começarmos a olhar as coisas com os olhos de Deus, nós vamos nos paralisar, nós vamos ficar parados, nós vamos ter a nossa fé diminuída, o amor enfraquecido no nosso coração, e a esperança ela vai escurecer na vida de muitas pessoas, que, se não tomar cuidado, pode ficar dominada pelo espírito de medo.
Eu brinco, né? Eu sempre falo uma frase, né? Eu digo assim, nessa vida a gente nunca viu tudo, né? Nessa vida, né, eu nunca vou ver tudo, né? A gente vai viver uma vida inteira aqui, a gente não vai ver tudo. E é uma realidade mesmo, porque às vezes surgem certas situações, você fala, meu Deus, eu nunca vi algo como isso, nunca vi algo que está acontecendo agora, eu nunca vi esse fato antes. Eu, por exemplo, nunca vivi uma pandemia. O mundo já viveu várias pandemias, nós vivemos uma pandemia. E se nós não tivermos os nossos olhos de fé, nós vamos ficar assombrados. E tem muito crente, desculpa a expressão assombrado, mas eu estou usando essa expressão para que você entenda. Tem muito crente assombrado. Ai, meu Deus, e agora o que será? O que será da igreja? Não, o que será do mundo? Meu irmão, o que será do mundo está aqui. Está na palavra de Deus. Você quer saber o resultado de tudo isso? Você quer saber o resultado de tudo isso? Eu vou te contar aqui o resultado de tudo isso. Um dia esses céus, ele vai se rasgar, as trombetas irão tocar, e a igreja, ela vai ser arrebatada nos céus. E nós não vamos mais precisar dessa mesa tão bonita aqui, né? A Nil não vai precisar mais ajeitar essa mesa, sabe por quê? Porque nós estaremos na mesa divina junto com Jesus Cristo. Você quer saber o final da história? Não é assim quando você vê um jogo que o seu time já ganhou. Você já fez isso, né, pastor Vilela? É um jogo que o seu time já ganhou. E aí você não assistiu, mas você sabe o resultado. Como que você assiste esse jogo? E o outro time está atacando, vai marcar. Você fala, eu sei que não vai marcar, porque eu já sei o resultado. Não é assim? Seu time ganhou de 3-0. Rapaz, pode estar lá o ataque que for. Você vai ficar, porque você sabe o resultado. Gente, eu olho para a vida, e eu quero ensinar vocês a olhar a vida desse jeito. Eu olho para a vida sabendo o resultado final. Eu sei já o resultado final. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde essa igreja vai. Esse resultado, ele já foi declarado. Não me assusta. Não me assusta. Nada que acontece nesse mundo de meu Deus, como diz os nordestinos, nada que acontece nesse mundo de meu Deus me assombra. Porque eu sei o final da história. Já nos contaram o final da história. E sabe do mais? Eu creio no final da história. Porque eu vejo ela se cumprindo todos os dias. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Coloca para a gente, Carol. Daniel 10, 12. Eu acho muito, muito bonito esse trecho aqui, que o anjo fala com Daniel, né? Diz assim, então me disse, não temas, Daniel. O Daniel está lá na Babilônia, no cativeiro. Depois você lê a palavra de Deus inteirinha aí, ó, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Amém? Nenhum amém? Amém. Mas leia o livro de Daniel. Daniel está no país estrangeiro, mantendo a sua fé junto com os seus amigos. E o que é dito a Daniel? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o quê? O primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Um anjo dizendo isso a Daniel. Daniel, desde o primeiro momento em que você rasgou o seu coração, se humilhou diante de Deus, desde o primeiro momento em que você fez aquela oração, as suas palavras foram ouvidas, e eu estou aqui a seu socorro por causa das tuas
palavras. Gente, aplica a palavra de Deus na sua vida. Desde o primeiro momento em que você ouviu a palavra de Deus, levantou a sua mão, rasgou o seu coração, aceitou o Senhor Jesus Cristo, olhou para a sua vida, viu que a sua vida estava toda torta, você se humilhou, começou a compreender a palavra de Deus, colocou o seu joelho no chão, orou, Deus ouviu a sua oração e está aqui porque ouviu o seu clamor. O seu clamor. Para que viver dominado por um espírito de medo? Se o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Para quê? Para que vivermos condicionados nesse espírito de medo, diante da possibilidade da conexão direta com Deus, gente, através do clamor e da oração? Quantas vezes eu não enfrentei situações difíceis e complicadas na minha vida, as quais, humanamente, não existia assim, solução. Eu orava a Deus, sabe, com toda a convicção, orava a Deus, e apresentava aquela situação diante de Deus. E quando nós fazemos isso, e fazemos de todo o coração, é normal que da nossa vida saia aquele peso, aquele espírito de medo se retira da nossa vida. A consciência, a convicção de que Deus escuta o nosso clamor, a nossa oração. Você que está dominado por um medo, seja qual for o medo, eu quero dizer algo para você que a gente tem falado todo culto a gente fala isso. Busque a Deus. Apresente essa situação diante de Deus. Se humilhe, rasgue o seu coração diante do Senhor. E eu vou dizer algo para você, com toda a convicção, que Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai vir a seu favor, porque Ele escuta o seu clamor. Amém? Vamos fugir desse espírito de medo. Mas a Bíblia, ela nos fala a respeito de um outro tipo de medo. E esse tipo de medo, ao contrário do primeiro, é algo que nós temos que procurar aumentar na nossa vida, que é o temor do Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13. Carol, coloque aí. Olha o que o Salomão disse a respeito disso. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Ele está fazendo um resumo da sua vida. Esse livro foi escrito no final da vida do Salomão, né? Um livro de sabedoria, de conhecimento, e ele que viveu diversas situações, ele está concluindo a retrospectiva da sua vida. E ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o resumo de tudo. O resumo de tudo que eu vi, que eu vivi, de todas as coisas que aconteceram na minha vida, é esse: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? O que ele diz? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Uma coisa não é desconectada da outra, porque este é o dever de toda pessoa que conhece a palavra de Deus. Tema ao Senhor. E quando eu vivi aquela situação, e a gente às vezes fica meio revoltado com esse tipo de coisa, quando desdenham da sua fé, né? Quando te criticam, e às vezes te criticam até de uma forma debochada, nós ficamos assim com raiva, às vezes a gente até perde um pouco do sentido, da noção das coisas, de querer exigir, e nós jamais vamos poder exigir algo de pessoas que não têm a compreensão do Evangelho de Deus. A nossa missão é colocar no coração das pessoas exatamente essa compreensão. E às vezes nós queremos exigir das pessoas que estão fora da presença de Deus algo que é requerido de nós. Quem tem que ter temor ao Senhor
sou eu, é você. Sabia disso? Esse pessoal que fica ganhando seguidores nas redes sociais, sabe, por falar mal da igreja, por falar mal de pastor, por falar mal ou até distorcer a palavra de Deus, de fazer, às vezes, paródia com tudo isso. Sabe, não é essas pessoas que têm que ter o temor a Deus, porque é o que nós falamos. Essas pessoas não temem a Deus. Não é que elas não temem a Deus, elas não conhecem a Deus. E ninguém vai temer algo que não conhece. Entenda isso. Ninguém vai temer algo que não conhece. Esse temor ao Senhor é para aqueles que conhecem ao Senhor, para aquele que conhece os seus princípios e os princípios da própria palavra de Deus. Isso é para mim e isso é para você. Uma igreja, ela se dissolve quando ela perde o temor ao Senhor. Uma família, ela se dissolve, ela termina quando ela perde o temor ao Senhor. Uma congregação, uma reunião de pessoas que creem no Senhor, ela se dissolve quando ela perde o temor ao Senhor. Esse temor ao Senhor, sabe o que é? É o respeito pela palavra de Deus. É o quê? O respeito pela palavra de Deus. Ninguém aqui vai ser cobrado daquilo que não conhece, mas todos nós temos responsabilidade sobre aquilo que nos foi ensinado. Você pode sair por aquela porta e falar assim: eu não quero. Você foi ensinado a ser dizimista, ofertante aqui, não foi hoje? Todos os cultos, basicamente, você vai ser ensinado nessa igreja. E não é só nessa igreja, não. Toda igreja que é séria vai ensinar. Por quê? Porque Deus quer que você seja uma pessoa muito próspera financeiramente. Amém? Você pode sair daqui e falar assim: eu não quero. Mas não saia com o direito de dizer assim: eu não fui ensinado. Por isso o texto diz: tema ao Senhor e aos seus mandamentos. Mas o que Deus nos manda? Está aqui na palavra. É aquilo que é nos ensinado todo culto. Quando nós vivíamos na ignorância, a ignorância era o nosso álibi. Porém, hoje nós vivemos na luz. E aquele que vive na luz já não está mais na ignorância. E por não estar mais na ignorância, tem a sua responsabilidade com os mandamentos e as ordenanças da palavra de Deus. Isso é temor ao Senhor. É um tipo de medo? É um tipo de medo. Mas é um medo que diz que aponta mais para respeito, entendimento, amor, do que para o medo que a gente conhece propriamente dito. Salmo 111, o versículo de número 10, diz que aquele que teme ao Senhor alcança sabedoria. Alcança o quê? Aquele que teme ao Senhor alcança sabedoria. Porque nós insistimos em ensinar a palavra. Porque no culto nós damos aqui a maior parte do tempo, entregamos a maior parte do tempo para a palavra. Porque é o ensino da palavra que vai gerar a sabedoria no coração do povo. Temer ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, é uma pessoa sábia. Porque temer ao Senhor gera sabedoria dentro do nosso coração. Sabe o que gera também o temor ao Senhor? Gera vida. Aquele que teme ao Senhor tem vida, e tem vida abundante. E tem mais do que isso. Aquele que teme ao Senhor tem gerado dentro de si uma confiança muito grande. Aquele que teme ao Senhor confia em Deus, confia na sua palavra, confia na igreja que não foi instituída por homens, mas por Deus. Confia no formato
que Deus colocou a igreja. Gera confiança. E numa manhã como essa, de Santa Ceia, gente, eu gostaria muito que você pensasse um pouquinho a respeito da sua vida, sabe? Nós não podemos conduzir a nossa vida como se nós não conhecêssemos a verdade. Amém? Talvez você possa falar assim, Adu, mas eu estou aqui na igreja. Essa palavra aqui é para aquele que nem está vindo na igreja. É para a gente também. Para a gente. Nós não podemos conduzir a nossa vida como se nós não conhecêssemos a verdade. Nós não podemos conduzir a nossa vida como se nós não conhecêssemos a Jesus. Pessoas vivem dentro da igreja, mas não têm temor às coisas de Deus. Vivem dentro da igreja, conduz a sua vida, mas sem temor com as coisas de Deus. E isso, gente, é o pior de todos os enganos. É achar que dentro das coisas de Deus, nós podemos fazer e fazer do jeito que a gente bem entende. Não é assim que funcionam as coisas. Quando nós aprendemos algo vindo de Deus para a nossa vida, nós temos que ter temor e respeito em relação àquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Antigamente, ser crente era bem complicado, muito complicado. Eu cresci indo com a minha avó na Assembleia de Deus, e eu me lembro, era criança, mas eu me lembro um pouco de como as palavras eram. Como as palavras eram. Eram palavras diretas, sabe, palavras de correção diretas. E essas coisas elas vão acabando, sabe por quê? Porque quando se fala de temor, de respeito, de responsabilidade, isso já não é mais falado nos púlpitos da igreja, porque não dá marketing. Não fica bom no YouTube. Não fica bom. E eu me lembro como eram as palavras. E o respeito que existia para com a palavra e para com as coisas de Deus. E nós vamos perdendo isso. E nós vamos vivendo uma vida eclesiástica, ou somente uma vida religiosa, e achando que isso vai nos levar para os céus. Não vai não, gente. O que vai nos levar aos céus, para os céus, é o temor ao Senhor e o respeito pela palavra de Deus. Não é a nossa perfeição, mas é o nosso temor ao Senhor e o respeito que nós temos pelos seus mandamentos, pela própria palavra de Deus. E essa mesa, ela acontece com esse intuito também. É o momento que nós revemos a nossa vida. Nós temos que fazer uma revisão da nossa vida. E perguntar a Deus, falar assim, Deus, será que existe na minha vida algum caminho mau? Será? Será que existe na minha vida alguma coisa que eu preciso corrigir? E se você perguntar isso nessa manhã a Deus, talvez você escute uma lista até um pouco maior daquilo que você imagina. Mas isso não é acusação. Isso é renovo. É o sangue do Senhor que nos purifica constantemente. Temor ao Senhor. Respeito pelas coisas de Deus. É muito mais do que você ficar discutindo com as pessoas que não conhecem a verdade. É muito mais do que isso. É muito mais do que você defender uma bandeira. É muito mais do que você ter uma posição política. Temer ao Senhor, gente, e aos seus mandamentos, é o que representa a nossa própria vida. A nossa própria vida. Então nós, nessa manhã, eu gostaria, você junto comigo, que você visitasse um pouquinho a sua vida. E eu pensava que a minha função era
exigir que aquele que não conhece a Deus, que ele tenha temor ao Senhor. Eu posso exigir que tenha até respeito, mas quem tem que ter temor sou eu, é você. Nós temos que ter temor. Eu sou de uma época, né, que as pessoas chegam, não estou dizendo que é para fazer isso aqui não, tá? Mas de uma época as pessoas chegavam na igreja, a primeira coisa que fazia era se ajoelhar e orar. Nós não temos esse costume aqui não, tá, gente? Não tô, e também respeitamos aqueles que fazem, tá? Não tem problema algum não. Mas a pessoa chegava, e quando chegava na igreja, a primeira coisa que ela fazia era o quê? Colocar a Bíblia, se ajoelhar e orar ao Senhor. E muitos faziam não por uma religiosidade, porque entendiam a palavra e tinha temor a Deus. Falou, Senhor, eu vou entrar na sua presença. Será que nessa semana não passou alguma coisa? Será que eu não peguei algum caminho mal que eu não deveria pegar? E aí, né, se apresentava diante de Deus. Nós não fazemos isso normalmente nos nossos cultos, mas nós fazemos todo mês, quando nós nos assentamos nessa mesa. Todos os meses. Sabe, esse resgate de temor a Deus, os princípios, ter os mandamentos de Deus muito claro na nossa cabeça, mais acendidos, iluminados dentro do nosso coração. Gente, é uma necessidade. É uma necessidade. Eu faço esse apelo carinhosamente a cada um aqui. A igreja, ela não segrega ninguém, nós estamos aqui unidos. Somos todos comedores de arroz e feijão, como eu sempre insisto em dizer, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, mas Deus quer que você avance, Deus quer que essa igreja avance, e ela vai avançar, à medida em que cada um aqui avance, na questão de temer ao Senhor, de ter respeito pelas coisas de Deus, e assim viver. O final do Salmo 23, o Davi diz assim, habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe, eu pego essa expressão de Davi, eu trago para a minha vida. Eu vou habitar na casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Não importa a situação que eu tenha que enfrentar. Eu vou estar na casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe por quê? Porque é nessa comunhão que existe dentro da igreja que nós vencemos o espírito do medo. É nessa comunhão. Um encoraja o outro. E é também nessa comunhão que nós edificamos uma vida de temor. Sabia disso? Que é na comunhão. Porque existe algo assim muito interessante quando a igreja se reúne, que é uma transferência de unção, de conhecimento, de fé. Sabia que a fé também era transferida nesse sentido? Eu não sei se teologicamente estou falando algo errado, mas olha, eu insisto sempre em dizer, né, quando, e falo sempre, quando a gente estava tentando ter o primeiro filho, chegou um momento, gente, que a minha fé era muito menor do que o grão de mostarda. É assim, sabe? Aí quando eu via a pastora Sandra orando, e ela chegava na igreja e, sabe, eu não estava desdenhando não, viu? Mas eu estava assim, de boa. E a pastora falava assim, você está grávida. Eu dizia assim, tá não. Eu vi, eu estou vendo. Mas a fé, gente, ela vai sendo propagada. O temor do Senhor também vai sendo propagado. Essas coisas vão sendo compartilhadas dentro da igreja. E um rei tão poderoso como o rei Davi, ele diz assim, olha, Senhor, meu desejo está aí, onde o Senhor habita. O meu desejo é estar na sua casa, constantemente, apesar de qualquer coisa. Gente, aqui dentro, nesse momento de comunhão, de Santa Ceia, é onde nós temos a possibilidade de, em comunhão, compreender a palavra de Deus. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. E nós
cada um aqui tem um dever de casa. Nós, como igreja, temos um dever de casa. De resgatar e ver onde nós precisamos melhorar neste sentido. O temor do Senhor gera vida. O temor do Senhor gera sabedoria. O temor do Senhor e os seus mandamentos é o que nos leva aos céus. E é para lá que nós estamos indo. Amém? Feche os seus olhos por 1 minuto. Eu gostaria muito que você, nessa manhã, olhasse para essa palavra, não com o sentimento de que uma pessoa perfeita está falando a você que é imperfeito. Porque às vezes a gente pensa dessa forma. Todos nós estamos nessa comunidade chamada igreja. Carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu ouvia falar a respeito de temor ao Senhor, essa palavra fez sentido primeiramente no meu coração. Eu quero e queria exigir temor a Deus de pessoas que não conhecem a Deus. Quem tem que ter temor sou eu que conheço a Deus. Sou eu que conheço a verdade. É isso que eu preciso ter. E será que eu estou tendo o suficiente, o necessário? Será que o temor ao Senhor é algo que tem sido aumentado constantemente na minha vida? Eram as perguntas que eu fazia. Talvez eu não faça uma brincadeira com um versículo da Bíblia, ou com um personagem da Bíblia, ou com uma expressão que é usada dentro do meio cristão. Talvez eu não faça isso, mas talvez eu esteja fazendo coisas piores do que isso. Conhecendo o mandamento, conhecendo a verdade, e não obedecendo. Não procurando fazer o melhor diante daquilo que eu conheço, da verdade que foi revelada ao meu coração. Temer ao Senhor, gente, não é medo de ir para o inferno. Temer ao Senhor, sabe o que é? É o desespero da possibilidade de ficar longe de Deus. Eu vou dizer algo para você que talvez você possa até acessar. Eu tenho um desespero de ficar longe de Deus. Um desespero. Eu fico desesperado para estar num culto. Eu fico desesperado quando eu não posso participar de um culto, porque eu vejo que uma parte da palavra passou por mim e eu não recebi. Temor ao Senhor é esse desespero de ficar longe de Deus. Se você fica muito tempo distante de Deus, isso não gera uma angústia dentro do seu coração, algo está errado, gente, algo está errado. Eu não vou na igreja agora, eu vou quando der, eu vou quando a minha agenda fechar. Meu irmão, se isso não gera um desespero dentro do seu coração, se você é distante de Deus, isso não gera um vazio dentro de você, está errado, algo está errado. E você está aqui nessa manhã, porque Deus está dizendo, algo está errado. Eu sou desesperado pelas coisas de Deus. Eu sou desesperado pela palavra de Deus. E eu sei que você também é. Mas talvez precise nessa manhã uma decisão sua. De falar, Senhor, eu não quero viver assim não. Não é isso que eu quero para a minha vida não. Não é isso. Se você está aqui ouvindo essa palavra, eu quero dizer, é uma esperança viva de Deus transformar a sua história agora, nessa manhã. Você pode ter começado muito bem, como Salomão começou muito bem, mas pode ser que hoje você esteja muito distante da onde você começou até.
Mas saiba que se você está aqui, há uma esperança para a sua vida. Há uma possibilidade. Deus sempre vai nos dar novas possibilidades. Enquanto eu e você respirarmos, Deus vai nos dar possibilidades. Qual é o medo que tem dominado a sua vida? Tem um medo que domina a minha vida. Esse medo chama temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temor de estar longe de Deus. Temor de não contemplar aquelas ruas tão belas que o próprio livro de Apocalipse nos diz. Eu tenho um medo que domina a minha vida, de estar longe da comunidade que Deus me plantou. Eu tenho um medo de estar longe de vocês. Eu tenho um medo muito grande de estar longe da comunidade. Tenho um medo de estar longe da minha família, do relacionamento com Deus. Tenho um medo que domina a minha vida, de não estar assentado nessa mesa todos os meses, e de ser por algum motivo impossibilitado disso. Tenho medo. Eu tenho medo de um dia não poder ouvir a palavra de Deus, não com os ouvidos, mas com o coração. Eu tenho medo. Tenho medo de ler a Bíblia como quem lê um livro comum, de ler e de não ouvir a voz de Deus. Esse é o temor que domina a minha vida. E esse é o medo que tem que dominar a nossa vida. O medo de estarmos longe de Deus. Longe de Deus. E nessa manhã você vai ter uma possibilidade de falar: Senhor, eu estive longe por tanto tempo, tão perto, mas tão longe, tão perto da igreja, instituição, mas tão longe do Senhor. Se você fizer uma oração sincera, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai tocar a sua vida. Se você tomar uma decisão nessa manhã, a sua vida, ela vai ser completamente transformada. E talvez tudo aquilo que você tenha vivido não faça nem sombra diante daquilo que Deus quer que você viva. Assim eu entendo. E assim eu entrego a palavra de Deus ao seu coração.